Gabriel era um homem de presença marcante, dono de um carisma que sempre o colocava no centro das atenções. Aos olhos dos outros, ele parecia ter a vida perfeita, empresário bem-sucedido, com uma casa confortável e uma esposa dedicada, Serena. Ela era o tipo de mulher que fazia tudo com paixão, desde cuidar da pequena fazenda herdada até manter o lar em harmonia. Contudo, por trás do sorriso confiante de Gabriel, havia um traço de egoísmo que ele não fazia questão de esconder. Serena, por outro lado, era uma alma tranquila e apaixonada pela vida simples. Vivia cercada por campos verdejantes e animais que pareciam entender sua ternura. A estrela da fazenda literalmente era uma vaca chamada Estrela. O animal era tratado como um membro da família e se destacava pela docilidade. Serena costumava dizer que Estrela simbolizava lealdade e força, qualidades que ela prezava tanto. Embora Gabriel fosse bem recebido pelos vizinhos da pequena cidade, ele pouco participava das atividades da fazenda. Considerava o campo entediante, preferindo o agito das reuniões e jantares nos centros urbanos. Ainda assim, ele mantinha uma relação aparentemente cordial com Serena. Aos olhos dela, Gabriel era um homem ocupado, mas ela acreditava que ele ainda se importava com a vida que construíram juntos. Por trás das ausências de Gabriel, havia algo que Serena ainda não havia percebido. Ele frequentemente alegava viagens de negócios ou encontros de trabalho importantes. Na verdade, muitas dessas ocasiões eram pretextos para encontros clandestinos em um restaurante na cidade vizinha. Era um segredo bem guardado, pelo menos até aquele momento. Enquanto Gabriel vivia sua duplicidade, Serena continuava focada no que amava. Acreditava que o marido estava apenas envolvido em suas ambições. Apesar das desconfianças ocasionais, ela sempre escolhia confiar nele, decidida a manter a paz. No entanto, o equilíbrio dessa confiança começaria a se abalar em breve, com consequências imprevisíveis. Na cidade vizinha, havia um restaurante sofisticado que Gabriel frequentava regularmente. Era ali que ele se encontrava com Leona, uma garçonete jovem e de presença magnética, que rapidamente se tornara mais do que uma simples conhecida. Gabriel era encantado pela confiança de Leona, pela maneira como ela ria de suas histórias e o fazia sentir-se importante. O local era discreto o suficiente para que ele acreditasse estar seguro. Leona, por sua vez, via Gabriel como um cliente especial, mas também como uma oportunidade. Embora soubesse que ele era casado, isso pouco importava. Para ela, Gabriel era uma forma de escapar da monotonia de sua vida. Ela o seduzia com a habilidade de quem sabia o que queria, sempre assegurando que ele se sentisse em controle, enquanto ela manipulava cada situação. Em um de seus encontros, Gabriel brincou sobre sua vida no campo, algo que ele raramente mencionava. "Minha vaca está cozinhando em casa", disse, referindo-se a Serena de forma desdenhosa. A frase fez Leona rir, enquanto ele se sentia ainda mais no comando da situação. Ele tinha certeza de que aquele era um espaço onde podia relaxar e ser quem quisesse, sem julgamentos. O restaurante era como um santuário para Gabriel, um lugar onde ele podia se afastar das responsabilidades. Ali, ele construía uma realidade paralela, completamente separada da vida que compartilhava com Serena. A cada encontro, ele se permitia esquecer quem realmente era e os compromissos que deixava para trás. Essa dualidade parecia sustentá-lo, mas também o colocava em um caminho perigoso. Enquanto isso, Serena estava alheia às escapadas do marido. Ela continuava cuidando da fazenda e pensando que as ausências de Gabriel eram apenas parte de seu trabalho. No entanto, o destino estava prestes a revelar as verdadeiras intenções de Gabriel, de uma maneira que ele jamais poderia prever. Na fazenda, Serena seguia com sua rotina diária, sempre buscando encontrar alegria nas pequenas coisas. A vaca Estrela era sua companhia constante, e os dois pareciam se entender sem palavras. Serena conversava com o animal enquanto ordenhava ou cuidava do curral,
falando sobre os sonhos que tinha e a gratidão pela vida tranquila que levava. Para ela, aquela simplicidade era um privilégio, mesmo que Gabriel não compartilhasse desse sentimento. A casa de madeira no alto da colina era seu refúgio, e Serena se orgulhava de cada detalhe dela. A cozinha tinha sempre o aroma de pão fresco ou café, algo que fazia os raros visitantes se sentirem bem-vindos. Apesar da distância emocional de Gabriel, ela fazia questão de manter um ambiente acolhedor. Acreditava que a felicidade vinha de gestos pequenos e sinceros. Serena também tinha um lado observador. Ela reparava na frequência com que Gabriel saía para reuniões de trabalho e voltava cada vez mais tarde. No entanto, sempre afastava os pensamentos negativos, convencendo-se de que ele era apenas um homem ocupado. Mesmo assim, no fundo, havia uma inquietação crescendo lentamente dentro dela, algo que ela ainda não sabia como explicar. Enquanto Gabriel construía suas mentiras, Serena encontrava consolo em seu trabalho. Ela dedicava horas ao jardim, cultivando flores e hortaliças que vendia no mercado local. Seus vizinhos frequentemente elogiavam seu esforço e simpatia, comentando como ela parecia ser a alma da comunidade. Serena recebia esses elogios com gratidão, mas sempre desejava que Gabriel estivesse ali para compartilhar esses momentos. Essa tranquilidade, no entanto, era apenas a superfície. A verdade sobre as escapadas de Gabriel estava prestes a se cruzar com a vida metódica de Serena, de uma forma que ninguém poderia prever. Serena, sem perceber, estava a poucos passos de descobrir algo que mudaria tudo. Em uma noite de sexta-feira, Gabriel e Leona estavam novamente no restaurante. Ele parecia mais relaxado do que o habitual, como se estivesse convencido de que tinha o controle completo da situação. Entre goles de vinho e risadas exageradas, ele lhe contou histórias sobre a vida no campo, sempre acrescentando um tom sarcástico. Leona, como de costume, o incentivava, rindo de todas as suas piadas. Gabriel, sentindo-se à vontade, voltou a fazer sua piada recorrente sobre Serena. "Minha vaca está cozinhando em casa", disse ele, enquanto ria alto. Era uma frase que ele adorava repetir, convencido de que era espirituoso. Leona, sempre astuta, usava o humor de Gabriel a seu favor, sabendo que ele se sentia valorizado quando ela o acompanhava em suas brincadeiras. No entanto, algo estava diferente naquela noite. Gabriel não percebeu, mas havia uma tensão no ar que escapava ao seu radar. Talvez fosse o fato de que, sem ele saber, Serena começara a ligar os pontos, ou talvez fosse apenas o destino se preparando para intervir. De qualquer forma, aquela noite não seria apenas mais uma. Enquanto isso, Leona tentava sondar Gabriel sobre a possibilidade de tornarem o relacionamento mais sério. Ele, porém, desconversava, sempre mantendo Leona à distância suficiente para que ela não complicasse as coisas. Gabriel era um homem que acreditava ter todas as peças do jogo sob controle, mas estava prestes a ser surpreendido. A conversa continuou, e Gabriel se deixou levar por seu próprio ego, acreditando que ninguém jamais descobriria seu segredo. Ele mal podia imaginar que, naquela mesma noite, Serena estava mais perto do que ele jamais imaginaria. O equilíbrio precário que ele construíra estava prestes a desabar. As noites de Serena passaram a ser inquietas, acompanhadas por pensamentos perturbadores sobre as ausências de Gabriel. Embora ele sempre apresentasse justificativas convincentes, sua intuição dizia o contrário. Certa noite, ao preparar o jantar, percebeu o celular de Gabriel esquecido no balcão. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade venceu. O aparelho estava desbloqueado e uma notificação chamou sua atenção. Era uma mensagem de uma mulher chamada Leona. O conteúdo era direto, com um tom íntimo que Serena não podia ignorar. "Mal posso esperar para te ver hoje à noite." A mente de Serena entrou em colapso por um instante, mas sua expressão permaneceu fria. Ela sabia que precisava agir com inteligência, pois confrontar Gabriel sem provas poderia ser inútil.
Guardando o celular no lugar exato, Serena decidiu não comentar nada naquela noite. Ela precisava observar mais. Sua mente começou a formar um plano, mas para isso precisaria ter certeza de suas suspeitas. O estômago embrulhado e o coração acelerado eram sinais de que algo dentro dela já havia mudado. Nos dias seguintes, Serena passou a prestar mais atenção nos hábitos de Gabriel. Suas saídas frequentes e horários improváveis reforçavam suas suspeitas. Para disfarçar, ela manteve sua rotina habitual na fazenda, enquanto cada detalhe do comportamento do marido era anotado mentalmente. Ela sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. Ao final de uma semana, Serena estava pronta para descobrir tudo. Planejou seguir Gabriel na próxima vez que ele saísse. Embora sua mente estivesse em um turbilhão, seu exterior era calmo, quase impassível. O jogo de Gabriel estava prestes a ser desvendado, mas ele ainda não fazia ideia de que sua esposa já estava 2 passos à frente. Na noite seguinte, Gabriel saiu apressado, mencionando mais uma reunião de negócios. Serena o observou se afastar com o carro e logo em seguida pegou sua caminhonete. Mantendo uma distância segura, ela o seguiu até a cidade vizinha. Seu coração batia rápido, mas sua determinação era maior que o nervosismo. Gabriel dirigiu por cerca de 20 minutos até estacionar em frente a um restaurante elegante. Serena o observou enquanto ele entrava. Ela sabia que aquele lugar não era apenas para reuniões profissionais. Decidiu esperar no carro, atenta a todos os movimentos. A curiosidade misturava-se à angústia, mas ela precisava ver com os próprios olhos. Poucos minutos depois, uma jovem elegante saiu do restaurante e cumprimentou Gabriel com um sorriso caloroso. Serena prendeu a respiração ao vê-los entrar juntos. Mesmo sem ouvir as palavras, os gestos entre eles eram suficientes para confirmar suas suspeitas. Gabriel estava traindo sua confiança. A sensação de traição queimou no peito de Serena, mas ela não deixou a emoção tomar conta. Precisava pensar com clareza. O momento exigia inteligência, não impulsividade. Sabendo que entrar de surpresa seria arriscado, optou por permanecer no carro, esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, a mente de Serena corria. Cada detalhe que ela observava fortalecia sua decisão de confrontar Gabriel em breve. Ela ainda não sabia exatamente como, mas a revelação seria feita com precisão e impacto. Aquela noite marcaria o início de um novo capítulo em sua vida. Na manhã seguinte, Serena manteve a fachada de normalidade. Preparou o café da manhã como de costume, enquanto Gabriel saía cedo para mais compromissos. Serena não disse nada sobre a noite anterior, mas sua mente estava repleta de ideias. Ela decidiu que precisava de mais provas antes de confrontá-lo diretamente. Durante o dia, Serena foi até o restaurante, onde Gabriel se encontrava com a jovem. Entrou discretamente e fingiu estar interessada em fazer uma reserva para um jantar especial. Enquanto o gerente anotava os detalhes, ela aproveitou para observar o ambiente e identificar rostos familiares. Seu coração acelerou ao reconhecer Leona, a jovem que estivera com Gabriel na noite anterior. Serena foi cordial ao conversar com Leona, que parecia não suspeitar de nada. As palavras da garçonete revelaram mais do que ela imaginava. Entre sorrisos, Leona mencionou casualmente que o restaurante tinha clientes especiais que vinham frequentemente. Serena fez questão de gravar mentalmente cada detalhe. Saindo do restaurante, Serena sentia-se mais confiante. Ela tinha as informações necessárias para confrontar Gabriel de forma decisiva. No entanto, algo dentro dela dizia que o momento certo ainda estava por vir. Sua intuição lhe dizia para esperar mais um pouco, garantindo que nenhuma dúvida restasse. De volta à fazenda, Serena acariciou Estrela, buscando conforto na tranquilidade do animal. Em sua mente, o plano estava se formando de maneira clara. Ela sabia que precisava ser estratégica. Gabriel ainda não fazia ideia, mas Serena estava prestes a virar o jogo de forma brilhante.
Na noite seguinte, Serena tomou uma decisão ousada. Vestiu-se com elegância e dirigiu até o restaurante onde Gabriel costumava encontrar Leona. Desta vez ela não ficaria à margem observando. Entraria no cenário e confrontaria a situação de frente. Sua expressão era tranquila, mas sua determinação era inabalável. Gabriel já estava no restaurante, sentado ao lado de Leona. Eles riam de algo que ele havia acabado de dizer. "Minha vaca está cozinhando em casa", brincou Gabriel com uma risada alta e despreocupada. Serena entrou no salão exatamente nesse momento. Sua chegada foi discreta, mas o impacto seria devastador. Ao avistá-la, Gabriel ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Leona, percebendo a mudança na expressão dele, olhou para Serena com curiosidade, sem saber quem ela era. Serena caminhou lentamente até a mesa, cumprimentando ambos com um sorriso sereno. "Espero não estar interrompendo nada importante", disse ela, com um tom casual que escondia sua verdadeira intenção. Gabriel tentou se recompor, mas era evidente que estava desconcertado. Serena se sentou à mesa sem ser convidada, como se aquela cena fosse a coisa mais natural do mundo. Leona, sem entender o que estava acontecendo, olhou para Gabriel em busca de explicações. Ele, no entanto, parecia incapaz de dizer qualquer coisa coerente. "Estava na cidade e decidi fazer uma surpresa para o meu marido", disse Serena, dirigindo-se diretamente a Gabriel. "Achei que você ficaria feliz em me ver." Sua voz era calma, mas carregava um peso que não podia ser ignorado. Gabriel percebeu que estava encurralado, e a tensão na mesa era palpável. Serena continuou sentada à mesa, mantendo uma expressão serena que contradizia a tempestade interna que sentia. Gabriel, por outro lado, parecia incapaz de articular uma única frase coerente. Leona começou a perceber que aquela mulher não era uma simples conhecida, e o desconforto no ambiente ficou palpável. Serena, entretanto, foi a primeira a quebrar o silêncio. "Então, Gabriel, quem é sua amiga?", perguntou com um tom que soava quase inocente. Gabriel gaguejou, procurando desesperadamente uma desculpa que pudesse aliviar a situação. "Ah, esta é Leona, uma colega de trabalho. Nós estávamos discutindo negócios." A explicação improvisada saiu de forma tão artificial que nem ele próprio acreditou. Serena apenas sorriu, inclinando a cabeça de leve, como se estivesse intrigada. "Interessante", respondeu ela. "E que tipo de negócio exige tantas risadas?" Leona, que até então havia ficado calada, tentou intervir para dissipar a tensão. "Oh, desculpe, acho que não fui apresentada formalmente. Sou Leona." A jovem estendeu a mão para Serena, mas a esposa de Gabriel não retribuiu o gesto. Em vez disso, apenas olhou para Leona com um olhar que parecia atravessá-la, antes de responder calmamente: "Sim, eu sei exatamente quem você é." Gabriel suava visivelmente, cada segundo parecia uma eternidade. Ele sabia que a situação estava saindo de controle, mas Serena manteve sua compostura. "Bem, Gabriel", continuou ela, ignorando Leona, "imaginei que você pudesse querer jantar comigo hoje. Não foi por isso que você me convidou, afinal?" Sua pergunta, carregada de ironia, deixou Gabriel ainda mais acuado. Sem esperar uma resposta, Serena se levantou lentamente. "Não quero atrapalhar seu jantar, querido. Vou pedir algo no balcão e deixar vocês continuarem essa reunião." A força por trás de seu tom era evidente, e Gabriel sabia que aquela era apenas a primeira rodada de um confronto que ele não tinha chance de vencer. Serena não foi ao balcão como havia dito. Em vez disso, escolheu uma mesa próxima, de onde podia observar Gabriel e Leona sem dificuldade. O garçom veio atendê-la, e ela pediu calmamente um café, como se estivesse ali apenas para desfrutar do ambiente. Gabriel olhava de relance para ela, claramente desconfortável. Leona sussurrou algo para ele, mas Serena notava cada detalhe.
O restaurante até então estava cheio de clientes em suas próprias conversas, mas a tensão na mesa de Gabriel começava a chamar a atenção. Uma ou outra pessoa já havia notado a presença de Serena, e o desconforto de Gabriel era evidente. Serena decidiu aproveitar o momento para expor sua força. Ela levantou a xícara de café, brindando simbolicamente na direção do marido, com um sorriso enigmático. Leona, sem entender completamente a gravidade da situação, tentou continuar a conversa com Gabriel. No entanto, a postura firme de Serena começou a desestabilizar a jovem. Acho que não é uma boa ideia continuarmos aqui, sugeriu Leona em voz baixa. Mas Gabriel não sabia como reagir. Ele estava dividido entre sair correndo e enfrentar o que parecia inevitável. Serena, percebendo que o desconforto de Gabriel estava aumentando, decidiu agir. Levantou-se novamente e caminhou até a mesa deles, levando sua xícara de café. Espero que não se importem se eu me juntar a vocês por um momento, disse ela, puxando uma cadeira sem esperar resposta. Gabriel tentou argumentar, mas Serena o interrompeu com um gesto delicado da mão. É curioso, começou ela olhando diretamente para Gabriel, como certos jantares parecem ser mais interessantes do que outros. Espero que este seja memorável, porque com certeza será para mim. A implicação em suas palavras era clara, e Gabriel percebeu que estava encurralado. Todos no restaurante podiam sentir a tensão, e o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer palavra dita. Na verdade, continuou Serena, sem dar tempo para Gabriel responder, fiz uma surpresa para você. Estou cozinhando no restaurante hoje. Gabriel ficou completamente sem reação. Ele olhou para Leona, que parecia igualmente confusa. Você está cozinhando? Repetiu ele, como se precisasse de confirmação. Serena apenas sorriu, mantendo a calma que a havia acompanhado até ali. Sim, querido. Decidi trazer algo especial esta noite. Uma receita que você adora, disse ela, enquanto se acomodava melhor na cadeira. Mas não se preocupe, não vou demorar muito. Só queria ver sua reação ao saber disso. A forma como Serena falava fazia parecer que tudo estava sob seu controle, e Gabriel começou a se perguntar o quão bem ela sabia do que estava acontecendo. Leona, claramente desconfortável, tentou encontrar uma desculpa para sair, mas Serena a interrompeu. Você também é fã de comida caseira, Leona? A pergunta, aparentemente inocente, soava mais como um desafio. Leona engoliu em seco antes de responder. Sim, claro. Quem não é? Serena apenas assentiu, como se esperasse algo mais profundo. Gabriel tentou retomar o controle da situação, mas suas palavras saíam atropeladas. Acho que você está confundindo as coisas, Serena. Não há necessidade de agir assim. Serena o cortou com um olhar afiado. Ah, Gabriel, você sempre foi bom em fazer confusões. Talvez seja por isso que estamos aqui. As palavras eram afiadas como lâminas, e Gabriel sabia que não havia saída fácil. O silêncio voltou a reinar entre eles, mas desta vez, o poder estava completamente nas mãos de Serena. Gabriel percebeu que não seria capaz de manipular a situação como costumava fazer. Ele estava vulnerável, e Serena sabia disso. Ela não iria desperdiçar a oportunidade de fazer com que ele sentisse o peso de suas escolhas. Serena virou-se para o garçom e fez um pedido que surpreendeu a todos. Por favor, traga o prato favorito do meu marido, mas capriche nos temperos. Ele adora quando tem um toque especial. Gabriel olhou para ela, incrédulo, sem saber o que dizer. Você não precisava fazer isso, Serena, murmurou ele, tentando conter o nervosismo. Claro que precisava, respondeu Serena, com um sorriso que não chegava aos olhos. Quero garantir que esta noite seja inesquecível para você. Afinal, momentos especiais merecem pratos especiais. Leona começou a se mexer na cadeira, claramente incomodada. Talvez eu deva ir, sugeriu ela, mas Serena rapidamente interveio. Fique, Leona. Temos muito a conversar.
Gabriel estava cada vez mais tenso, mas Serena mantinha seu tom calmo, quase casual. Sabe, Gabriel, disse ela, olhando diretamente para ele, eu sempre me perguntei como você conseguia lidar com tantas responsabilidades. Parece que você tem um talento natural para equilibrar as coisas. A ironia em sua voz era impossível de ignorar. Leona tentou mudar de assunto, comentando algo trivial sobre o restaurante, mas Serena rapidamente a trouxe de volta ao tópico central. É interessante como algumas pessoas conseguem fingir tanto, não é, Leona? Perguntou, olhando diretamente para a jovem. Leona não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Enquanto o garçom trazia o pedido, Serena sabia que havia estabelecido sua posição. Gabriel estava preso em sua própria teia de mentiras, e Leona começava a perceber que estava envolvida em algo muito maior do que imaginava. O jogo de palavras de Serena era implacável, e ela estava apenas começando. O prato favorito de Gabriel chegou à mesa, perfumando o ambiente com os temperos que Serena havia solicitado. Ele olhou para a comida, mas não teve coragem de tocar no garfo. Serena, por sua vez, estava tranquila. Pegou o guardanapo e o ajeitou no colo antes de começar a falar. Sabe, Gabriel, há algo que eu sempre admirei em você, sua habilidade de disfarçar. Não é qualquer um que consegue mentir tão bem por tanto tempo. Gabriel tentou retrucar, mas a voz dele falhou. Leona olhava para Serena como se finalmente tivesse entendido o que estava acontecendo. Serena continuou, sem hesitar, porém, o que mais me surpreende é a falta de respeito. Pensar que você me chama de vaca enquanto está aqui se divertindo. Bem, isso é algo que eu jamais vou esquecer. As palavras de Serena atingiram Gabriel como um soco. Ele tentou negar, mas era evidente que ela sabia de tudo. Eu posso explicar, começou ele, mas Serena levantou a mão, silenciando-o imediatamente. Não preciso de explicações, Gabriel. Já ouvi tudo o que precisava. Sua voz era firme, e o olhar dela era implacável. Leona, que até então permanecera calada, decidiu se manifestar. Eu não sabia que você era casado, disse ela, tentando se defender. Serena a encarou com um sorriso que era mais frio do que qualquer acusação direta. Sabia sim. Você sabia exatamente quem ele era e escolheu ignorar. Mas fique tranquila. Minha conversa não é com você. É com ele. Gabriel percebeu que não havia escapatória. Ele estava completamente exposto, e Serena controlava a situação com uma calma assustadora. O jantar que ele planejara como um encontro descontraído se transformara em seu maior pesadelo. E Serena ainda não havia terminado. Com a tensão crescendo na mesa, Serena decidiu mudar seu foco para Leona. Ela olhou para a jovem com um misto de curiosidade e desprezo. Leona, não é? Um nome interessante. Me diga, como é trabalhar em um restaurante tão movimentado? Deve ser cansativo lidar com tantas pessoas, especialmente com homens como o Gabriel. A pergunta aparentemente inocente carregava um tom venenoso. Leona tentou manter a compostura, mas sua voz tremia ao responder. Eu faço o meu trabalho, só isso. Serena deu um pequeno sorriso e assentiu. Entendo. Só que, pelo que vejo, seu trabalho vai além do atendimento ao cliente? O rosto de Leona ficou vermelho, e Gabriel tentou intervir. Serena, não faça isso, pediu ele, mas foi ignorado. Leona, continuou Serena, agora com um tom mais direto, você sabe que ele é casado. Sabe que ele tem uma família, uma casa, uma vida construída ao meu lado? Então diga-me o que você esperava conseguir com isso. Uma promoção? Uma aliança? A jovem ficou em silêncio, incapaz de sustentar o olhar de Serena. Os outros clientes no restaurante começavam a perceber que algo grande estava acontecendo. Algumas cabeças se viraram na direção deles e os sussurros cresceram. Leona se levantou abruptamente, pegando sua bolsa. Eu acho melhor eu ir, disse ela, claramente abalada. Serena fez um gesto educado.
permitindo que ela saísse. Não se preocupe. Eu sei que a verdadeira culpa não é sua. Completamente. Leona saiu apressada, deixando Gabriel e Serena sozinhos. O silêncio que se seguiu foi opressor. Serena olhou para o prato à frente de Gabriel e fez um gesto para que ele comesse. Você vai precisar de energia para o que vem a seguir, disse ela, quase como um aviso. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sem Leona para compartilhar a atenção, Gabriel se viu completamente à mercê de Serena. Ele tentou recuperar alguma dignidade, mas suas palavras eram confusas. Serena, você não entende. Não é o que parece. A desculpa era fraca e Serena riu baixinho. Ah, Gabriel, você ainda não percebeu que suas palavras não têm mais peso comigo? A firmeza dela o desarmava. Gabriel se mexeu na cadeira, como se estivesse tentando encontrar uma saída física para a situação. Eu não planejei isso. Foi um erro, algo sem importância. Serena o interrompeu, levantando a mão. Sem importância? Repetiu ela, a voz carregada de incredulidade. Chamar sua esposa de vaca na frente de outra mulher é algo sem importância? Gabriel começou a se desesperar. Ele sabia que estava perdendo o controle da situação, algo que raramente acontecia. Serena, por favor, me escute. Eu não quis machucar você. Ela inclinou-se levemente na direção dele, os olhos fixos nos dele. Você não quis me machucar? Gabriel, você não apenas me machucou, você me insultou. Você insultou tudo o que construímos juntos. Ele tentou segurar a mão dela, mas Serena recuou, com uma expressão de repulsa. Não ouse me tocar. Você teve sua chance de ser honesto, de ser fiel. Agora você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Gabriel abaixou a cabeça, como um réu esperando sua sentença. O silêncio novamente tomou conta da mesa, mas era um silêncio pesado, cheio de significado. Gabriel percebeu que não havia como escapar do julgamento de Serena. Ela estava no controle e ele finalmente entendia o quão frágil era sua posição. O jogo havia mudado e ele estava perdendo. Leona caminhava apressada pelas ruas iluminadas da cidade, sentindo o peso do que havia acabado de acontecer. Ela não olhou para trás, não parou para pensar. Apenas queria desaparecer. As palavras de Serena ainda ecoavam em sua mente, e pela primeira vez ela começou a questionar suas escolhas. No restaurante, Serena observou a saída de Leona sem demonstrar nenhuma emoção. Gabriel olhou na direção da porta, como se esperasse que ela voltasse, mas sabia que isso era impossível. Bem, disse Serena, quebrando o silêncio, parece que sua companhia foi embora. E agora, Gabriel? O que você vai fazer? Ele tentou responder, mas sua voz saiu fraca. Serena, Ela o interrompeu, com um gesto firme. Não perca tempo tentando justificar o injustificável. Você sabe tão bem quanto eu que isso não tem volta. Gabriel sentiu o peso das palavras dela e sabia que eram verdadeiras. Serena levantou-se lentamente, ajustando o casaco. Eu vou sair agora, disse ela, olhando diretamente para Gabriel. Mas não pense que acabou. Este foi apenas o começo. Ela deixou dinheiro suficiente na mesa para cobrir os pratos e saiu com passos firmes, sem olhar para trás. Gabriel permaneceu sentado, sentindo-se completamente impotente. Pela primeira vez, ele percebeu o verdadeiro poder de Serena. Ele havia subestimado sua inteligência e sua força, e agora estava pagando o preço. Sozinho no restaurante, ele se perguntou se seria capaz de lidar com o que viria a seguir. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Leona havia partido, e agora Gabriel estava sozinho com Serena, que parecia mais forte e controlada do que nunca. Ele tentou recuperar o controle da situação, mas as palavras não saíam. Serena, por outro lado, estava calma, ajustando o guardanapo no colo como se aquilo fosse apenas um jantar comum. Então, Gabriel,
começou ela. Não temos mais distrações. Por onde quer começar? Gabriel respirou fundo, tentando encontrar um ponto de partida. Eu cometi um erro, disse ele, quase num sussurro. Mas não é como você está pensando. Não significa nada para mim. Serena inclinou a cabeça, observando-o como se estivesse estudando uma criatura curiosa. Nada para você? Repetiu ela, quase rindo. Isso é engraçado, porque parece que você colocou bastante esforço em algo que não significa nada. Você tem razão, admitiu ele, tentando apelar para a honestidade. Eu fui egoísta. Me perdi no meio de tudo isso. Mas você precisa acreditar que nunca deixei de te amar. Serena levantou uma sobrancelha, não convencida. Ah, Gabriel, você sempre teve um talento especial para falar exatamente o que acha que as pessoas querem ouvir. Mas sabe o que é interessante? Eu não sou mais uma dessas pessoas. Ela fez uma pausa olhando para o relógio no pulso, como se estivesse considerando o tempo que ainda queria dedicar à conversa. Você não percebeu, mas tudo mudou, continuou Serena. Eu mudei. Enquanto você estava ocupado com suas mentiras, eu aprendi algo importante. Não preciso mais de você para nada. As palavras dela caíram como um golpe pesado. Gabriel sentiu o peso do que estava por vir. Serena se levantou, pegou a bolsa e colocou o casaco. Eu espero que você aproveite seu jantar, Gabriel, disse ela antes de sair. Porque amanhã você vai entender o que significa perder tudo. Ela saiu sem olhar para trás, deixando Gabriel sozinho, ainda processando a magnitude do que havia acontecido. No dia seguinte, Gabriel acordou com a cabeça pesada. Passou a noite em claro, tentando imaginar o que Serena quis dizer com suas palavras finais. Quando desceu para a cozinha, encontrou o ambiente vazio. O café da manhã, sempre pronto na mesa, não estava lá. Serena não havia voltado para casa, e isso o deixou ainda mais inquieto. Seu celular vibrou, e ele o pegou rapidamente. Era uma mensagem de Serena, mas o conteúdo o fez gelar. Espero que tenha dormido bem. Antes que você pergunte, estou bem. Estarei esperando você no escritório às 10. Temos coisas a resolver. Gabriel sentiu um nó no estômago. Algo grande estava para acontecer, e ele sabia que não seria nada bom. Quando chegou ao escritório, encontrou Serena sentada na cadeira dele, com um tablet em mãos. Ela parecia completamente no controle da situação. Ah, que bom que você veio, disse ela sem levantar os olhos do tablet. Temos tanto o que discutir, não é mesmo? Gabriel tentou sentar-se, mas Serena o impediu com um gesto. Antes de começarmos, quero que ouça algo. Ela apertou o play em uma gravação e a voz de Gabriel ecoou pela sala. Era a conversa do restaurante e cada palavra que ele disse a Leona, incluindo a piada sobre a vaca. Gabriel ficou branco como papel, enquanto Serena observava sua reação. Interessante, não é? Perguntou ela. Eu gravei tudo, caso você tente negar. Gabriel tentou falar, mas Serena não lhe deu tempo. A partir de agora, as coisas vão mudar, Gabriel. E você vai ouvir cada condição minha sem interrupções. Ele sabia que não havia outra escolha a não ser concordar. Serena havia virado completamente o jogo e ele estava em suas mãos. Serena cruzou as pernas, ajustando-se confortavelmente na cadeira de Gabriel, enquanto ele permanecia em pé, sem saber o que esperar. Você sempre foi bom em fazer negócios, não é? Começou ela. Bem, hoje eu tenho uma proposta que você não vai poder recusar. Gabriel franziu o senho, mas manteve-se em silêncio. Ele sabia que não estava em posição de argumentar. Primeiro, continuou Serena, você vai assinar a transferência de todas as suas ações para mim. Quero o controle total dos negócios. Considere isso uma compensação pelos anos que passei ao seu lado, sendo fiel enquanto você fazia o contrário. Gabriel abriu a boca para protestar, mas Serena levantou a mão, silenciando-o imediatamente. Segundo,
Ela continuou. Vamos nos separar. Publicamente, você será o culpado e eu ficarei com tudo. Mas não se preocupe. Vou deixar o suficiente para que você viva confortavelmente. Não sou cruel, apesar de tudo. Gabriel sentiu a indignação crescer, mas a gravação que Serena possuía é a sua ruína. Ele sabia que qualquer tentativa de resistir seria inútil. E por último, disse Serena, inclinando-se levemente para a frente, você vai sair da minha vida sem criar problemas. Sem drama, sem escândalos. Simples assim. Gabriel passou a mão pelo rosto, sentindo-se completamente derrotado. Ele nunca imaginou que Serena seria capaz de algo assim. Então, o que você me diz? Perguntou Serena com um sorriso frio. Gabriel sabia que não havia escolha. A cada palavra dela, ele perdia o controle que achava ter. A única coisa que restava era aceitar as condições e tentar preservar o pouco que ainda tinha. Gabriel pegou a caneta que Serena havia colocado na mesa e olhou para os documentos à sua frente. Cada palavra no papel parecia um golpe em seu orgulho. Você planejou tudo isso, não foi? Perguntou ele, tentando encontrar algum vestígio de emoção no rosto dela. Serena apenas sorriu, sem confirmar nem negar. Ele assinou o primeiro documento, transferindo as ações da empresa para ela. Sua mão tremia, mas ele sabia que era inútil resistir. Não pense que isso vai me destruir, disse ele com um tom amargo. Serena riu suavemente. Oh, Gabriel, você ainda não percebeu que já está destruído? Em seguida, Gabriel assinou os papéis da separação. A sensação de derrota era quase insuportável, mas ele sabia que não havia saída. Serena pegou os papéis e os guardou em uma pasta. Excelente. Agora, espero que você aproveite sua nova liberdade. Afinal, não foi isso que você sempre quis? Gabriel não respondeu. Ele sabia que qualquer palavra seria usada contra ele. Serena levantou-se, pronta para sair. Ah, mais uma coisa, disse ela, virando-se para ele. Eu recomendo que você desapareça por um tempo. As pessoas adoram uma boa história, e essa vai ser difícil de esquecer. Ela saiu do escritório sem olhar para trás, deixando Gabriel sozinho. Pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado de impotência. Serena havia vencido, e ele sabia que nunca teria a chance de recuperar o que perdeu. Gabriel sentou-se no escritório vazio por longos minutos, encarando os papéis assinados à sua frente. Cada folha representava uma derrota, uma rendição completa ao plano de Serena. Ele sabia que não tinha escolha. A gravação, as provas e o controle emocional que ela demonstrara haviam colocado um ponto final em qualquer tentativa de resistir. No entanto, a humilhação pesava mais do que ele poderia suportar. Serena voltou ao escritório pouco tempo depois, com um sorriso calmo que contrastava com a tensão no ar. Vejo que tomou a decisão certa, disse ela, recolhendo os documentos. Gabriel tentou responder, mas as palavras não saíam. Ele apenas assentiu, evitando olhar diretamente para ela. Ótimo! Agora que tudo está resolvido, você pode começar a pensar no que fazer com sua nova liberdade, continuou Serena, sua voz carregada de sarcasmo. Gabriel sabia que Serena havia planejado cada detalhe. Tudo o que ele considerava seu estava agora sob o controle dela. Você acha que pode sair disso sem consequências? Murmurou ele, tentando encontrar alguma forma de ameaçá-la. Serena apenas riu, ajustando os papéis em sua pasta. Consequências? Perguntou ela. Gabriel, as consequências são o que você está vivendo agora. E elas não têm nada a ver comigo. São todas suas. Antes de sair, Serena fez uma pausa na porta, olhando para ele uma última vez. Espero que tenha aprendido algo com isso, disse ela, com um tom quase compassivo. Talvez no futuro você pense 2 vezes antes de subestimar alguém. Gabriel não respondeu. Ele sabia que qualquer tentativa de argumentar seria inútil.
Ela havia vencido e ele precisava aceitar isso. Quando Serena saiu, Gabriel ficou sozinho no escritório, refletindo sobre o que havia perdido. A casa, os negócios, o respeito, tudo escapara de suas mãos. Ele nunca imaginou que Serena, a mulher que ele considerava submissa e previsível, fosse capaz de virar o jogo de forma tão definitiva. Os dias que se seguiram foram um caos para Gabriel. Ele teve que lidar com as consequências da separação pública, que Serena administrou com maestria. Sem fazer escândalos, ela expôs a verdade de forma sutil, mas impactante, garantindo que a imagem de Gabriel fosse destruída aos poucos. Ela escolheu as palavras certas e os momentos exatos para compartilhar a narrativa de sua traição, sem parecer vingativa. Enquanto isso, Serena tomou as rédeas dos negócios com uma habilidade surpreendente. Muitos acreditavam que ela não seria capaz de lidar com a pressão, mas sua inteligência e determinação provaram o contrário. Ela reorganizou as finanças, modernizou a gestão e ganhou o respeito de todos que antes a subestimavam. Gabriel, por outro lado, foi afastado de tudo, reduzido a um espectador do próprio fracasso. Serena manteve uma postura discreta em público, mas firme em suas ações. Ela nunca insultou Gabriel diretamente, mas as decisões que tomava deixavam claro quem estava no controle. Os antigos parceiros de Gabriel começaram a evitá-lo, reconhecendo que ele havia perdido não apenas seus negócios, mas também sua credibilidade. Leona, por sua vez, desapareceu completamente da vida de Gabriel. Após o confronto no restaurante, ela percebeu que não havia mais espaço para ela naquela história. Serena, de forma irônica, garantiu que a jovem não sofresse retaliações, mas também não permitiu que se aproximasse novamente de Gabriel. Cada passo que Serena dava era calculado não para humilhar Gabriel, mas para reafirmar sua força. Ela não queria vingança destrutiva. Queria mostrar que era capaz de superar qualquer adversidade. E ao fazer isso, conquistou algo ainda mais valioso: respeito, independência e paz de espírito. Leona deixou a cidade logo após o incidente no restaurante. Sentindo-se exposta e humilhada, ela sabia que não tinha futuro ali. O nome de Serena estava em alta, enquanto o de Gabriel era cada vez mais associado a fracasso e escândalo. Leona percebeu que continuar naquele ambiente seria um erro. Era hora de recomeçar em outro lugar, longe de toda aquela confusão. Antes de partir, Leona tentou entrar em contato com Gabriel, mas ele não respondeu. Ele estava afundado em sua própria miséria, incapaz de lidar com mais uma complicação. Para ele, Leona era apenas mais um lembrete de seus erros, algo que ele preferia esquecer. Sem opções, Leona arrumou suas coisas e partiu sem avisar ninguém. Enquanto Leona desaparecia, Serena continuava sua ascensão. Ela soube da partida da jovem por meio de amigos em comum, mas não deu importância. Para Serena, Leona não era mais relevante. Ela havia cumprido seu papel na história, e agora era apenas uma sombra do passado. Leona, por sua vez, decidiu mudar completamente sua vida. Em uma nova cidade, ela conseguiu um emprego simples e começou a reconstruir sua reputação. Apesar do arrependimento que sentia, sabia que precisava seguir em frente. Olhando para trás, entendia que havia cometido erros, mas também que aprendera muito com eles. Assim, Leona sumiu do radar, tornando-se apenas uma memória distante para aqueles que ficaram. Serena e Gabriel seguiram seus próprios caminhos, cada um lidando com as consequências de suas escolhas. Leona, por fim, encontrou a paz longe daquela história complicada, decidida a nunca mais repetir os mesmos erros. Com o controle total dos negócios, Serena transformou a empresa de Gabriel em algo maior do que ele jamais havia imaginado. Ela implementou mudanças que aumentaram os lucros e fortaleceram a reputação da marca. Aos olhos de todos, Serena era a personificação de força e inteligência, alguém que havia superado todas as adversidades com elegância. Ela havia se tornado um exemplo de superação,
inspirando todos ao seu redor. Aproveitando a deixa, se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais conteúdos incríveis como este, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. É rapidinho e ajuda muito no crescimento do canal. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos capítulos emocionantes e cheios de reviravoltas como este. Seu apoio faz toda a diferença. Na fazenda, Serena encontrou seu refúgio. Ela lá passava as manhãs cuidando dos animais, especialmente de Estrela, que permanecia como seu símbolo de lealdade e resiliência. A vida simples do campo era o equilíbrio perfeito para a agitação do mundo corporativo. Serena se sentia completa, mesmo sem Gabriel ao seu lado. A comunidade local, que antes via Serena como apenas a esposa do empresário, agora a admirava profundamente. Ela tornou-se uma referência, tanto no campo quanto nos negócios. Muitos procuravam seu conselho, e Serena ajudava sempre que podia. Sua gentileza permanecia intacta, mas agora vinha acompanhada de uma confiança inabalável. Gabriel, por outro lado, desapareceu da cena pública. Ele passou a viver de forma reclusa, longe de todos que antes o admiravam. Serena não guardava rancor. Para ela, o importante era que ele estivesse fora de sua vida. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava em suas mãos, e ela planejava aproveitá-lo ao máximo. Serena caminhava pelos campos da fazenda, observando o pôr do sol que pintava o céu com tons dourados e alaranjados. A tranquilidade ao seu redor refletia o que ela sentia por dentro: paz. Cada passo era uma lembrança de tudo o que conquistara, não apenas nos negócios, mas na vida. Estrela, sua fiel vaca, a seguia de perto, como sempre. Serena sorriu e acariciou o animal, dizendo baixinho: "Você é a única vaca que vale a pena confiar." E falando em confiança, que tal apoiar ainda mais este canal tornando-se membro? Além de ajudar a manter o conteúdo no ar, você ganha acesso a benefícios exclusivos como vídeos antecipados, emojis especiais, nos comentários e muito mais. É só clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher o plano que mais combina com você. Sua contribuição será muito bem-vinda. Com o tempo, Serena se tornou não apenas uma mulher de negócios bem-sucedida, mas também um símbolo de resiliência. Sua história era compartilhada por muitos como um exemplo de força e inteligência. Enquanto outros olhavam para o passado, Serena continuava a construir um futuro brilhante. Era como se ela tivesse encontrado um propósito renovado em tudo o que fazia, deixando Gabriel e suas escolhas egoístas completamente para trás. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de conferir os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai adorar essas histórias tão emocionantes quanto esta. Escolha um e continue com a gente.